Por que os alunos não gostam de mim? Por Adriano Pinheiro. Em vários níveis educacionais da minha trajetória como estudante e também como docente, pude observar professores e alunos nas mais diversas situações. Por que alguns professores são amados por seus alunos e outros nem tanto? Por que alguns são seguros e confiantes já no início de suas carreiras enquanto outros são ansiosos e temerosos? Por que alguns conseguem motivar seus alunos durante suas aulas e outros não? Por que determinados profissionais são felizes em suas carreiras e outros têm uma carreira desanimadora e frustrante? A finalidade deste livro é auxiliar profissionais da educação que, assim como eu no início da carreira, têm que enfrentar sentimentos danosos como a insegurança e o medo. Também objetiva brilhantar aquela carreira profissional já consolidada e com anos de experiência. Serve para guiar novos professores, assim como para acender um alerta nos mais experientes sobre situações atuais e pertinentes. Desde 2017 estou como docente efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, ministrando as disciplinas de empreendedorismo, gestão da qualidade e coordenando alguns projetos voltados ao empreendedorismo e inovação na educação. O motivo que me levou a escrever este livro foi a possibilidade de poder propagar para o máximo de agentes educacionais as valiosas dicas obtidas de vários colegas para algumas situações do nosso cotidiano, assim como divulgar o resultado de uma pesquisa que apliquei com centenas de alunos. Tudo isso utilizando uma linguagem simples e acessível. A linguagem utilizada aqui é a mesma encontrada nas redes sociais, jornais, revistas, em rodas de conversas na família, no trabalho e acredito sinceramente que é uma das qualidades que faz com que esse livro se torne prazeroso de se acompanhar até o fim. Sugiro que todas as informações obtidas aqui sejam colocadas em prática, pois somente assim, você obterá resultados extraordinários eliminando medos e inseguranças que acarretam em situações deselegantes. Como eu gostaria de ter tido acesso a tão valiosas dicas e informações no início da minha carreira como docente. As técnicas que estão aqui não são apenas teorias ou palpites, todas foram testadas na prática por mim e por alguns colegas e como você verá em alguns relatos a seguir, elas funcionam, porém é preciso proatividade. Eu vi pessoalmente como a aplicação desses princípios literalmente revolucionou a carreira de dezenas de colegas docentes antes mesmo da publicação deste livro. Muitos mudaram sua filosofia de trabalho e até mesmo de vida. Conseguiram transformar 40 alunos inimigos em 40 amigos para a vida. Quando eu andava pelos corredores vi os alunos virando a cara para não falar comigo e agora fazem questão de falar. Passei a ser muito mais feliz no trabalho e em casa, disse um colega inspirado pela visão de um novo mundo docente. O livro é focado para docentes, mas as técnicas apresentadas aqui também são válidas para toda e qualquer profissão como mostro no capítulo sobre o empreendedorismo e a educação. Somar o conhecimento técnico com habilidades humanísticas nos proporciona resultados fantásticos tanto na vida pessoal como profissional. Escrevi este manual prático e eficiente sobre ações docentes e as relações humanas com o intuito próprio de ser um bom professor, porém após tabular e organizar todos os dados da minha pesquisa juntamente com as dicas dos colegas, percebi que tinha em mãos um material tão valioso que não achei justo e correto guardá-lo somente para mim, e isso proporcionou a composição deste livro. Espero que goste. Capítulo 1. Colecionando novos desafios. Aos 16 anos de idade, eu residi em Macapá, capital do estado do Amapá, onde nasci. Já nessa época, possuía um sonho que habita nos anseios de grande parte dos jovens brasileiros. Eu também almejava ser um jogador de futebol. Após a ilustre visita do capitão da seleção brasileira tricampeão mundial Carlos Alberto Torres à capital amapaense, eu e meu irmão Alexandre Pinheiro, fomos escolhidos para realizar um estágio de alguns meses no Clube de Regatas do Flamengo no Rio de Janeiro. Nossos amados pais, Zacarias Silva e Fátima Pinheiro, usando de sua vasta experiência de vida concluíram que éramos muito novos para encarar tal desafio tão longe de casa. Então o professor da escolinha onde treinávamos foi até nossa residência para conversar com nossos pais, e foi quando chegaram a um acordo. O professor não queria deixar passar essa oportunidade. Nosso treinador chamava-se Miguelzinho. Ele havia sido um grande jogador no cenário do futebol paraense, chegando a fazer parte da seleção do estado por várias vezes. Utilizando do seu prestígio e conhecimento, Miguelzinho havia conseguido que ficássemos um tempo treinando nas categorias de base do Clube Tuna Luso Brasileiro em Belém do Pará com o objetivo de ganharmos experiência antes de partir para algo tão grande como o rubro-negro carioca.
Meus pais afirmaram que meu irmão Alexandre era muito novo para ir morar sozinho na capital paraense. No entanto, eu poderia ir caso quisesse, pois estaria próximo de alguns familiares que moravam em Belém e, também, poderia me preparar melhor para o vestibular ao qual iria prestar no final do ano. No início do ano de 1997, mudei-me para Belém, a capital do estado do Pará, com a intenção de jogar futebol e preparar-me melhor para o grande desafio da minha vida, até então, o temido vestibular. Refiro-me ao vestibular com tal adjetivo por se tratar de quase um milagre conseguir êxito, pois na época havia em Belém poucas instituições de ensino e, consequentemente, escassíssimas vagas, o que ocasionava uma alta concorrência em qualquer que fosse o curso escolhido para participar do certame. Ao chegar à cidade das Mangueiras, deparei-me com uma realidade totalmente diferente à que estava acostumado. Estava vivendo em uma cidade verdadeiramente grande e confesso que fiquei um pouco inseguro, pois estava fora da minha zona de conforto e longe de casa pela primeira vez. Logo nos primeiros dias, percebi que meus desafios seriam gigantescos. Quando cheguei para o primeiro treino no time paraense, notei que seria muito difícil continuar com o sonho de ser um jogador de futebol, já que minha posição era a de goleiro e, aos 17 anos de idade com apenas 1,71 m de altura, não teria a menor chance de conseguir uma vaga no time. Os garotos que ali estavam disputando posição comigo, possuíam entre 16 a 18 anos, e o menor chegava a 1,81 m de altura. Após algumas semanas de treino, tomei a decisão de não ser mais jogador de futebol e nunca mais voltei ao clube paraense. A carreira de jogador de futebol se reduziu apenas às famosas peladas com os amigos. Restava-me dedicar todos os esforços aos estudos. Então, chegando ao terceiro bimestre do ano letivo, eu já estava aprovado por nota em todas as disciplinas do terceiro ano do ensino médio na época e, assim, consegui focar totalmente no vestibular. Nesse período, existiam apenas 4 instituições de ensino superior em Belém, então imagine como era a concorrência por uma vaga em qualquer curso ofertado por essas instituições. Nos dias que antecederam o teste, sentia-me confiante e totalmente preparado para realizar a prova, porém não contava com a ação de um inimigo que me atrapalharia por muitos anos e que naquele dia foi o grande responsável pelo meu fracasso, o nervosismo. O resultado foi a reprovação no teste daquele ano e tal situação se repetiria no ano seguinte. Tudo por conta do nervosismo demasiado durante a prova que me fazia esquecer tudo o que havia estudado, era o famoso deu branco. No ano de 1999, ao prestar o teste pela terceira vez, então veio a aprovação. Consegui êxito em uma das maiores instituições de ensino do norte do país, fui aprovado no curso de administração de empresas. Após a tradicional festa de comemoração com fogos, cabelos raspados e quebra de ovos na cabeça, chegou o dia de realizar a matrícula na instituição de ensino e foi nesse momento que aflorou em mim outra grande inimiga, tão devastadora quanto o nervosismo. Estou falando do segundo sentimento que causou alguns problemas e situações desagradáveis durante a minha vida, a timidez. Devido à grande quantidade de calouros naquele ano, as inscrições estavam sendo feitas no ginásio da instituição. Existia uma mesa de matrícula para cada curso e em cada mesa uma fila enorme de futuros calouros. Chegando ao ginásio, fui direcionado para a fila da mesa de matrículas do curso de administração de empresas. Ao me aproximar da mesa de inscrição e enquanto o colaborador da instituição conferia os documentos do aluno que estava sentado e sendo atendido anterior a mim, ainda em pé, percebi que constava uma estrela ao lado do meu nome na lista de matrículas. Naquele momento meu coração disparou e muitas coisas vieram à minha cabeça para tentar entender o porquê daquela estrela, exclusivamente, ao lado do meu nome na lista de matrículas. Ao chegar a minha vez de ser atendido, o servidor da instituição pediu-me o documento de identidade e como meu nome começa com a letra A, estava em primeiro lugar na lista sendo fácil de encontrar. Ele viu a estrela ao lado do meu nome, olhou-me com um semblante assustado, virou-se para o colega da mesa ao lado e disse: "Ei, é esse aquele caso que estávamos esperando." Nesse momento, meu coração já estava para sair pela boca e meu rosto quase para explodir de tão vermelho e quente devido à vergonha e ao nervosismo causado pela situação. Naquele dia,
dentro do ginásio, tínhamos em torno de 10 a 15 filas com no mínimo 20 pessoas em cada. Todas pararam e ficaram olhando para verificar o que estava acontecendo na fila do curso de administração de empresas e qual seria a minha reação diante da situação. Então, o servidor da instituição voltou-se para mim e explicou que houve um engano. Disse que o computador conferiu erradamente minha pontuação e que eu não havia passado no vestibular. Estou contando essa história para que você imagine o grau de nervosismo em que me encontrava naquele momento. Com as mãos suadas, um mal-estar tomou conta de mim e não sabia nem o que dizer ou o que fazer, fiquei totalmente paralisado. O servidor da instituição, vendo a minha reação, pediu que me acalmasse e direcionou-me ao seu coordenador. Para minha surpresa, a pessoa que estava à frente do processo de matrículas naquele dia era um grande amigo de infância que convivi na cidade de Vigia de Nazaré, Pará, cidade, na qual onde eu e minha família passávamos as férias de julho e fim de ano. Levantei-me da cadeira e fui em direção à sua mesa. Nesse momento o ginásio todo estava parado e acompanhando meu desespero. Cheguei até o meu amigo e ele perguntou o que havia acontecido. Relatei para ele o ocorrido com um ar de revolta e fiquei esperando por uma definição. Ele então me olhou nos olhos, puxou de uma gaveta a minha ficha de matrícula e falou: "Esse foi seu trote, seja bem-vindo." Sob aplausos e risos de todos que estavam no ginásio, peguei a ficha de matrícula, apertei sua mão e o abracei, mas não sabia se ficava feliz e aliviado por se tratar de um trote ou com raiva por ter passado por aquela situação. O fato é que neste dia descobri que o meu demasiado grau de timidez e nervosismo ainda iriam me atrapalhar muito na vida. Quando iniciou o período letivo, logo na primeira semana de aula, deparei-me com uma situação que mudaria a minha vida para sempre. Um professor falou, no final do nosso primeiro encontro, que em sua disciplina não faríamos prova escrita, o que causou espanto e estranheza em todos na sala de aula. Fiquem calmos, não precisa essas carinhas de surpresa. Vocês não terão que fazer prova escrita em minha disciplina, na verdade irão apresentar um seminário no auditório da instituição e terão que fazer isso tendo as 3 turmas do curso como plateia, disse ele. E foi nesse momento que descobri a minha terceira inimiga, a fobia em ter que falar em público. Nunca havia sentido o que estava passando naquele momento e algumas das sensações que experimentei pela primeira vez eram o frio na barriga, orelhas quentes, mãos geladas e suadas. Quando terminou a aula, esperei que todos os alunos saíssem da sala e dirigi-me até o professor. Pedi para que ele elaborasse uma prova escrita para mim, pois eu era muito tímido e possuía muita vergonha em ter que falar em público. O mestre, então, falou que eu estava no lugar certo para acabar com essa limitação, porém nem esboçou qualquer vontade em ensinar como se apresentava um seminário, como eu deveria proceder para eliminar meus medos, o nervosismo e minha insegurança ao ter que falar em público. O resultado foi que eu não tive coragem de apresentar o seminário, o que custaria, posteriormente, minha reprovação na disciplina, e nem o professor passou uma prova escrita para ajudar na situação em que me encontrava. Lembro-me, até hoje, negativamente da disciplina, do nome e do rosto do professor por conta deste episódio. Por causa dessa situação, sempre que estou em sala de aula me recordo do ocorrido e reflito sobre como eu quero que meus alunos lembrem da disciplina e de mim durante todo o percorrer de suas vidas. É impressionante como isso interfere, direta e positivamente, em meu desempenho hoje como docente. Após reprovar na disciplina, com vergonha de falar para minha família e para os meus colegas de sala o que havia acontecido, tranquei minha matrícula na faculdade sem que ninguém soubesse e fiquei pensando no que iria fazer dali em diante. Através da internet, até então uma nova ferramenta que estava se popularizando no país no início dos anos 2000, fiquei sabendo que uma faculdade havia aberto o processo seletivo para sua segunda turma do curso de administração com ênfase em empreendedorismo. Foi quando ouvi falar da palavra empreendedorismo pela primeira vez. Então resolvi inscrever-me para fazer o vestibular novamente. Este ponto da minha vida eu chamo de mudança de direção da linha da vida, pois foi quando eu aprendi que para chegarmos ao sucesso o ponto inicial é a proatividade, a tomada de decisão, ter atitude e iniciativa para dar o primeiro passo e, depois, ter persistência para não desistir no primeiro obstáculo. É assim que você muda a direção que sua vida está tomando e atinge seus objetivos.
Depois que aprendi isso, fiquei pensando como poderia demonstrar para as pessoas, e principalmente, para os alunos que, em algum momento de suas vidas, o quanto é importante essa tomada de decisão. A partir dessa reflexão, criei o gráfico da linha da vida para demonstrar a importância de saber aproveitar as oportunidades que aparecem durante a timeline de nossas vidas. Preste atenção neste gráfico. Aparentemente, ele apresenta-se apenas como um gráfico matemático, porém possui uma grande informação que, ao ser mostrado para as pessoas, consigo perceber o quanto é impactante para elas por meio de suas reações. A explicação é bem simples e ajuda a pessoa que tem seus objetivos bem definidos a renovar suas forças, assim como a pessoa que está vendo o gráfico da linha da vida pela primeira vez a perceber a importância de ser proativo e persistente para poder aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe oferece ao passar dos anos. A linha da vida funciona da seguinte forma: todos nós traçamos a linha da nossa vida em uma determinada faixa de tempo durante o período em que nascemos, vivemos e morremos. A linha da vida inicia-se no dia em que você nasce e segue evoluindo à medida que o tempo vai passando. No gráfico P0 refere-se à sua data de nascimento, T0 é o tempo inicial da linha da vida, Tn é a quantidade indeterminada de anos que vivemos, o número 1 é o ponto de decisão que precisamos tomar quando aparecem as oportunidades, você vai ter iniciativa, e agarrá-las ou vai deixá-las passar. O ponto de número 2 é o ponto de desistência, muitas pessoas desistem dos seus sonhos quando aparece o primeiro obstáculo. O ponto de número 3 é o ponto de realização, seria onde seus sonhos tornam-se realidade. A partir de então, podemos pensar que, enquanto seres humanos, estamos evoluindo na vida, pois nascemos totalmente dependentes de nossos pais e conforme o tempo vai passando, vamos aprendendo a engatinhar e depois a andar, falar, se comunicar, ler, escrever, etc. Mas, não percebemos que, conforme o tempo passa, a nossa linha da vida está se encaminhando para baixo. Existem, porém, com algumas exceções, uma minoria de afortunados que já nascem em berço de ouro. Fora essas pessoas, não possuímos tudo o que queremos desde o dia em que nascemos. Como vivemos em comunidade, é quase impossível você ver que seu vizinho comprou um carro de luxo e você não querer ter um também. Você olhar seus amigos fazendo aquela viagem dos sonhos nas férias e você não querer viajar também. Dar um presente caro para os filhos deles e você não querer dar um para seu filho também. Ver seus colegas docentes recebendo elogios de seus pares e de seus alunos e você não querer também. É aí que a mágica acontece, como alguns chamam, é a virada de chave, o reset no seu mindset. Todos nós recebemos vários estímulos durante a nossa jornada para fazer com que a nossa linha da vida mude de direção, porém somente alguns tomam a decisão naquele momento, P1, que fará realmente a sua vida tomar outro rumo. A maioria prefere continuar arrumando desculpas em tudo para tentar justificar o insucesso que é a sua vida pessoal e profissional. Se você não tomar a decisão naquele exato momento em que a oportunidade aparece à sua frente, o tempo continuará passando e, daqui a 5 anos, você continuará querendo ter um carro de luxo, viajar com a família, dar um presente caro para o seu filho ou ainda receber um elogio de seus colegas e de seus alunos. E se você não fizer nada de diferente do que você está fazendo hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, você continuará ficando no apenas querendo e nunca realizará seus sonhos, tornando sua vida em uma vida medíocre e frustrada. Esta parte da vida medíocre é representada no gráfico pela linha preta. Eu costumo dizer para meus alunos que, quando a vida lhe mostrar uma oportunidade, se eles estiverem com medo de tomar uma decisão que pode mudar sua vida para sempre, vai com medo mesmo. É melhor o feito que o perfeito e ao longo do tempo as coisas vão se ajustando e o medo vai passando. Depois que você chega ao ponto de tomar uma decisão que realmente irá mudar a direção da linha da vida e que vai fazer essa linha deixar de continuar indo para baixo, ponto de tomada de decisão, você precisa aprender como fará para que ela não só continue constante, linha laranja, e isso você conseguirá através da persistência, como terá que aprender a fazer, em um terceiro momento, com que ela aponte para cima e nunca mais volte a decair, linha verde. Isso leva um certo tempo para que aconteça.
Você precisa acumular conhecimento durante esse tempo em que estiver na linha laranja, precisa estudar, precisa modelar os que já conseguiram ter sucesso, não desistir no primeiro obstáculo que aparecer. P2. Precisa aprender a como resolver o problema existente. Aplicar uma solução para poder seguir em frente, mesmo que esta solução não seja ideal naquele momento. Caso desista, sua linha da vida retorna para a linha preta e a consequência chegará ao longo dos anos a uma vida frustrada. Você precisa trabalhar muito forte e colocar em prática o que está aprendendo. Lembre-se, não importa o que você aprendeu, o que realmente importa é o que você vai fazer com o que você aprendeu. Se não colocar em prática, de nada servirá o conhecimento adquirido. Outro ponto importante da fase laranja da sua linha da vida é que você procure fazer o que ama e suas atividades nunca serão chatas ou difíceis. Lembro-me, até hoje, da sensação de o tempo demorar absurdamente a passar quando estava no ensino médio ou na faculdade assistindo a uma aula que eu não gostava. Essas lembranças também interferem diretamente hoje no meu trabalho como docente, pois não quero que aconteça o mesmo com meus alunos durante os nossos encontros. Quando desempenhamos atividades que amamos, o tempo passa rápido e nem percebemos, pois estamos fazendo o que gostamos. Isso acontece devido a um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do nosso corpo chamado dopamina. Quando a dopamina é liberada, provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação, por isso recebe popularmente o apelido de hormônio do prazer. Certo dia, uma aluna chegou até mim com uma dúvida. Ela disse que estava às vésperas de ter que realizar sua inscrição para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, porém não tinha a menor ideia em que curso iria se inscrever e gostaria de saber se eu poderia ajudá-la de alguma forma a tomar essa decisão. Essa dúvida nessa fase da vida dos jovens é bem mais comum que imaginamos. Na oportunidade, perguntei a ela o que mais amava fazer na vida e ela me respondeu quase que de imediato e com um sorriso no rosto que amava jogar vôlei e que também gostava muito de atletismo. Então perguntei se ela já havia pensado na possibilidade de cursar a faculdade de Educação Física e ela respondeu que não, mas que adorou a ideia. Anos depois fiquei sabendo que aquela aluna concluíra o curso superior de Educação Física sem tirar uma única nota baixa durante toda a sua preparação acadêmica. Ainda falando sobre a fase da persistência, lembro-me de uma conversa na sala dos professores na qual perguntei a um colega doutor e hoje muito bem-sucedido no âmbito do Instituto Federal, se ele pudesse dar uma dica a um docente que está iniciando sua carreira. Qual dica seria? Ele, prontamente, me disse que falaria para esse docente não desistir da carreira caso tenha uma primeira experiência não muito prazerosa e exitosa no mundo da docência. Logo em seguida, ele me relatou que, no início de sua carreira, foi trabalhar em uma escola onde o clima organizacional não era bom e as condições de trabalho e remuneração não eram adequadas e equivalentes à quantidade de atividades desempenhadas por ele. Por esses motivos ele chegou a pensar que a docência não era para ele e então deixou a profissão de lado e foi se dedicar a outro ramo de atividade totalmente diferente. Passados 6 meses na outra profissão, ele soube através de um amigo de faculdade que estavam abertas as inscrições para o concurso do Instituto Federal do Pará e que existiam vagas para sua área do conhecimento, então ele se dedicou aos estudos. Passou no concurso e hoje se sente realizado e muito feliz desempenhando sua função docente na instituição. Perceba no relato do professor a importância de você não desistir no primeiro obstáculo. A persistência é a habilidade empreendedora que possibilitará a você chegar no próximo nível. Após essa fase de persistência, a qualquer momento, chegará o ponto em que a sua linha da vida mudará de direção novamente, porém agora seu novo sentido é para cima. É quando chega o momento em que você começa a realizar seus sonhos e você olha para trás e vê que tudo valeu a pena. Nesse momento, inicia-se a sua próxima fase. Aí não é mais por você e sim pelas pessoas que você ama e que também precisarão de ajuda para conseguirem realizar seus sonhos. Nesse momento, os sonhos delas se transformam nos seus. Esta é a linha da vida. Baseado então nesta teoria da linha da vida, resolvi prestar novamente o vestibular após alguns meses sem estudar, só que agora para o curso superior de administração com ênfase em empreendedorismo.
Foi quando tomei outra decisão importantíssima. Determinei que desta vez seria diferente com relação ao medo de falar em público e foi quando procurei um curso chamado Como Falar em Público. Esse curso foi o grande responsável pela principal mudança que ocorreu em minha vida naquela época. Consegui êxito no vestibular e coloquei em prática tudo o que aprendi no curso, então tudo foi diferente. Já não queria mais fazer prova escrita e sim, apresentar seminários em todas as disciplinas, desejava pôr em prática todos os ensinamentos aprendidos, eu percebia que a cada apresentação estava melhorando. O curso Como Falar em Público mudou tanto a minha vida que cheguei a ser vocalista de uma banda de axé por, aproximadamente, 10 anos, em que um ponto inesquecível com a banda foi representar a região norte do nosso país na cidade de Munique, na Alemanha, durante a Copa do Mundo FIFA em 2006. Durante e após terminar a faculdade de Administração de Empresas com ênfase em empreendedorismo, atuei profissionalmente em muitas áreas diferentes como Lava Jato, músico com 2 CDs gravados, consultor de plano corporativo de telefonia móvel, auxiliar administrativo no maior hospital público de Belém Pará na época, vendedor de medicamentos, dono de restaurante de sushi, auxiliar administrativo financeiro em uma multinacional, tornei-me sócio proprietário de uma choperia, dono de lanchonete e restaurante, depois abri uma casa de shows, posteriormente criei um delivery de comida chinesa, trabalhei como radialista por 6 anos em uma FM da cidade de Vigia de Nazaré, Pará, apresentei um programa na TV local em Capanema, Pará. E quando estava saturado da área comercial resolvi vender todos os bens e fui realizar um sonho antigo que era cursar a faculdade de Direito, a qual estudei somente até o 4º semestre pelos motivos a seguir. Em julho de 2015, minha ex-noiva inscreveu-me em um concurso público para concorrer ao cargo de professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Pará, IFPA. Quando ela chegou na casa dos meus pais com o cartão de inscrição já preenchido e pago, eu achei que ela estava brincando, pois nunca havia passado pela minha cabeça em um dia ser professor, muito menos em ser um servidor público federal. Disse a ela que um concurso como aquele era muito concorrido e que haviam centenas de pessoas que se prepararam muito e estavam somente esperando abrir o edital para aproveitar a oportunidade. Disse, também, que eu não teria a mínima chance de passar, pois o edital informava que havia apenas uma vaga para minha área. Amor, você perdeu seu dinheiro, eu não irei fazer essa prova, foi o que eu complementei. Meio contrariado e sem nenhuma pretensão em ter êxito no concurso, me dirigi ao município de Bragança, Pará, onde a prova seria realizada. Havia me formado como administrador no ano de 2007, desde então, fiquei focado nos negócios e não tinha intenção alguma em seguir com os estudos e realizar uma especialização, um mestrado ou doutorado. No local da prova, encontrei com alguns mestres e doutores que haviam contribuído com minha formação na faculdade, foi então que pensei, agora que não passo mesmo. No mês seguinte, saiu o resultado da primeira fase do concurso que consistiu em uma prova com questões de múltipla escolha. Eu estava na faculdade de Direito quando recebi a ligação da minha ex dizendo repetidamente muito feliz a frase: "Amor, você passou, amor, você passou." Não acreditava no que estava ouvindo e, imediatamente, peguei o carro e fui para casa verificar. Realmente meu nome estava lá na 8ª colocação e aprovado para a segunda fase, na qual era simplesmente uma prova didática, ou seja, eu teria que ministrar uma aula para uma banca de professores seguindo os pré-requisitos apontados no edital. Logo eu, que nunca havia passado por essa experiência antes. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Assim que o tema foi liberado, eu e minha ex-noiva, que é pedagoga e também formada em letras, preparamos a apresentação da aula e treinamos insistentemente durante todo o dia que antecedeu a prova. O resultado foi maravilhoso, 93 pontos em um total de 100, o que me rendeu a segunda colocação nesta fase do concurso. A terceira fase era a prova de títulos e como relatei anteriormente, naquele momento eu era apenas um simples bacharel em administração e, consequentemente, alguns concorrentes detentores de títulos como mestrado e doutorado ultrapassaram-me na corrida pela vaga. Devido ter atingido uma excelente nota na fase da prova didática, acabei ficando na 4ª colocação após a somatória dos pontos.
Então fui para uma lista de aproveitamento e lá permaneci por intermináveis e torturantes 22 meses até ser consultado via e-mail se aceitaria uma vaga como professor de administração no IFPA Campus Abaetetuba. Durante esses meses, minha ex e eu passamos por muitos momentos de transformações e de aprovações. Ela passou em um concurso para o cargo de professora no município de Nova Timboteu, Pará, e eu estava cursando a faculdade de Direito no município de Castanhal, Pará, então resolvemos ir morar no município de Capanema, Pará, onde ficaria bom para os dois. Em junho de 2017, ela passou em outro concurso também para o cargo de professora, só que agora no município de Ananindeua, Pará, o que nos levou a mudarmos de endereço novamente. Somente em outubro de 2017, recebi o tão esperado e-mail de convocação para assumir a vaga de professor no Instituto Federal do Pará. No momento em que escrevo este livro, estou prestes a completar 6 maravilhosos anos nesta instituição. Tenho aprendido muito com cada colega docente TAI, técnicos administrativos em educação, cada colaborador do campus e principalmente com nossos adoráveis alunos. O Instituto Federal do Pará Campus Abaetetuba possui uma média semestral de 1.200 alunos divididos em cursos nas categorias integrado, subsequente, graduação e especialização. Desde o primeiro dia em que cheguei ao campus, fui humilde o suficiente para informar aos colegas e alunos que nunca havia trabalhado como professor na vida, mas que prometia desempenhar a função da melhor forma possível e que daquele dia em diante iria me especializar cada vez mais para conseguir ser um bom profissional. Como eu não havia trabalhado anteriormente como professor, pedi muitas orientações para meus colegas, e diga-se de passagem, sempre foram extremamente pacientes e solícitos em ajudar no início da minha carreira como docente. Aproveito para expressar aqui a minha eterna gratidão a todos os docentes do Instituto Federal do Pará Campus Abaetetuba, em especial ao grande amigo professor Dr. Jairo da Silva e Silva pelos ensinamentos e direcionamentos. Além das magníficas dicas dos colegas, também comecei a utilizar técnicas de administração e experiências vividas no mercado de trabalho para me auxiliar nessa caminhada, o que me ajudou bastante na condução das atividades no início da carreira. Como, anteriormente, atuei bastante na área de vendas. Recebi muitos treinamentos e em um deles aprendi que uma ferramenta poderosa para o melhoramento contínuo dos resultados e do seu desempenho é receber o feedback dos seus clientes e saber como lidar com as informações obtidas, sejam elas boas ou ruins. Desde então, é o que venho fazendo durante esse tempo que estou como professor. Desempenho minhas atividades e sempre procuro pelo feedback dos colegas e alunos para saber onde preciso dar uma melhor atenção e sobre o que está dando certo para tornar tais ações como padrões durante o processo. Sempre pergunto aos alunos onde posso melhorar, porém havia um desejo em mim de adquirir dados mais consistentes e precisos. Por esse motivo resolvi aplicar uma pesquisa entre alguns alunos de níveis escolares diferentes em instituições de ensino situadas nos municípios de Abaetetuba, Pará, Ananindeua, Pará e Vigia, Pará. A pesquisa foi aplicada através de um questionário com perguntas fechadas de múltipla escolha como faixa etária e sexo e apenas uma questão aberta onde eu perguntei aos alunos por qual motivo eles não gostavam do seu professor. Todos os alunos que participaram da pesquisa receberam a orientação de não citar nomes de professores ou de disciplinas. O resultado desta pesquisa foi extraordinário e impressionante. Agora eu tinha em mãos informações que iriam me ajudar a saber o que exatamente eu não deveria fazer se quisesse ser um bom professor. Foram respostas impactantes, pois percebi, através da pesquisa, que nós, enquanto docentes, precisamos ouvir e prestar mais atenção em nossos alunos. Diariamente, eles nos enviam sinais do que está acontecendo e por conta de muitas variáveis nem percebemos tais sinais. Enquanto lia e tabulava as respostas dos questionários que os alunos responderam, comecei a pensar que eu tinha em mãos muitas informações que iriam me ajudar a melhorar consideravelmente como professor. Então, se essas informações poderiam me ajudar a estar sempre melhorando, por que não compartilhar todo esse trabalho com meus colegas? Foi então que surgiu a ideia de escrever este livro. Se essas informações me mostram exatamente o que não devo fazer, ou ainda, onde posso melhorar, por que eu deveria guardar isso somente para mim? Este livro não tem a intenção de falar negativamente de nenhum profissional,
pelo contrário, ele surge como um feedback para docentes de todos os níveis que procuram estar sempre melhorando profissionalmente. Pode ser que alguém que desempenhe suas atividades docentes nem imagine que se enquadre em um ou mais pontos que iremos falar a seguir. Este livro servirá como um direcionamento. Não sou um escritor renomado e muito menos tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Apenas busquei por informações que pudessem me ajudar a melhorar enquanto profissional da educação e resolvi compartilhar essas valiosas informações com outros colegas que também buscam o melhoramento contínuo. Porém, esta obra foi produzida com muito carinho e busca auxiliar todos aqueles que desempenham a arte de ser um facilitador de conhecimentos. Cada capítulo a seguir foi embasado nas respostas da pesquisa feita com os discentes, assim como em algumas obras literárias e também em experiências profissionais do mundo do trabalho. Capítulo 2. O empreendedorismo e a educação. Logo que cheguei ao Instituto Federal do Pará Campus Abaetetuba, fui convidado a fazer parte do NDE, Núcleo Docente Estruturante, do curso superior de Tecnologia em Secretariado Executivo. O curso estava em fase de planejamento do seu PPC, Projeto Pedagógico do curso. Ao analisar o material pré-elaborado pelos colegas docentes, percebi que não havia nenhuma disciplina ou mesmo um tópico de alguma disciplina que fizesse referência ao empreendedorismo. Durante uma reunião do NDE, coloquei em pauta a inserção da disciplina empreendedorismo no PPC do curso. Alguns colegas gostaram bastante da ideia, contudo minha colaboração causou uma pequena estranheza em um colega presente. Ele chegou a falar que não conseguia enxergar como um discente do curso superior de tecnologia em secretariado executivo montaria um próprio negócio após concluir o curso. Foi nesse momento que eu percebi a existência de uma visão incompleta sobre o empreendedorismo. Apenas a parte capitalista ou geração de negócios estava sendo levada em consideração para uma formação conceitual sobre o tema. Esse pensamento sobre o empreendedorismo é resultado de décadas de divulgação em veículos de comunicação por parte do governo, órgãos fomentadores do empreendedorismo e de entidades de classe, sempre com o objetivo de incentivar a criação de micro e pequenos negócios, obviamente por motivos econômicos. Passei então a perguntar a todas as pessoas que eu conversava a respeito o que vinha primeiramente em suas mentes quando elas ouviam a palavra empreendedorismo. Quase que 100% falavam em montar empresa, montar o negócio próprio, ser um microempresário, ganhar dinheiro, etc. Essa forma mais difundida e conhecida de empreendedorismo é denominada por Dornelas, 2017, como empreendedorismo de startup. Desde então, dedico-me a ampliar a visão das pessoas quanto ao empreendedorismo e mostrar que existem outras formas de ser um empreendedor, formas estas que também são muito relevantes, porém um pouco diferentes do que aquela configuração hegemônica capitalista de que a população brasileira está acostumada a ver e ouvir através dos meios de comunicação. Dornelas, 1991, afirma que, até alguns anos atrás, acreditava-se que o empreendedor era inato, que nascia com um potencial e era predestinado ao sucesso nos negócios. Pessoas sem essas características eram desencorajadas a empreender. Hoje em dia esse discurso mudou e, cada vez mais, acredita-se que o processo empreendedor pode ser ensinado e aprendido por qualquer pessoa. Todos podem aprender habilidades empreendedoras como proatividade, relacionamento interpessoal, resolução de problemas, como falar em público, marketing pessoal, como se comunicar, atendimento ao público, diferença entre ser chefe e ser líder, diferença entre grupo e equipe, gratidão, ética profissional, pontualidade e assiduidade, habilidades digitais e uso das tecnologias, entre outras. Aprender tais habilidades não é exclusividade da profissão A, B ou C. O profissional que busca e assimila uma qualificação politécnica acaba se preparando para o mundo do trabalho e não especificamente para este ou aquele mercado de trabalho, formação unilateral. O profissional que adquire essas aptidões pode utilizá-las em qualquer organização que for desempenhar suas atividades, podendo ser em uma organização pública ou privada, formal ou informal. Esse tipo de empreendedorismo chama-se empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. De acordo com Dornelas, 2017, o empreendedorismo corporativo é o processo pelo qual um indivíduo, ou um grupo de indivíduos associados a uma organização existente,
cria uma nova organização ou instiga a renovação ou inovação dentro da organização existente. Ser um empreendedor corporativo é você saber empregar suas capacidades no âmbito de qualquer organização utilizando os recursos que possui para ter êxito em sua função e na busca por inovação, melhorar o que pode ser melhorado. Vimos, anteriormente, que as habilidades empreendedoras podem ser ensinadas e aprendidas, e que você as poderá utilizar em qualquer lugar para ter sucesso pessoal e profissional. Devido a experiências profissionais que adquiri desde os 17 anos de idade em inúmeras funções que exerci, pude comprovar na prática que a posição de Dornelas, 2017, sobre qualquer pessoa ser apta a aprender a ser empreendedor dentro de qualquer organização é verdadeira. Por este motivo acredito que a disciplina empreendedorismo deveria constar em todos os PPCS, projeto pedagógico de curso, de todos os cursos, de todas as áreas, de nível médio, técnico e superior. Entretanto, sei que não será fácil transpor o pensamento hegemônico e capitalista em relação ao empreendedorismo e conscientizar as instituições e seus membros sobre os benefícios para os alunos de todos os níveis de ensino e de todas as áreas em relação ao aprendizado do empreendedorismo, corporativo ou intraempreendedorismo. Dornelas, 2001, afirma que se deve entender quais são os objetivos do ensino do empreendedorismo, pois os cursos podem diferir de instituição de ensino para instituição de ensino. Qualquer curso de empreendedorismo deveria focar na identificação e no entendimento das habilidades do empreendedor. Para um aluno do curso de odontologia, por exemplo, não seria de grande valia aprender, além de suas disciplinas específicas e técnicas, também sobre comunicação, atendimento ao público ou marketing pessoal e marketing digital. E aquele funcionário de qualquer formação, que desempenha suas atividades em uma organização pública ou privada, não seria pertinente aprender sobre relacionamento interpessoal no trabalho, proatividade, ética profissional, a importância da assiduidade e pontualidade? Ou ainda, um professor, não seria apreciável aprender sobre como utilizar em suas aulas as novas tecnologias, as técnicas de comunicação, como falar em público, resolução de problemas, planejamento, organização, direção e controle? Hoje, na condição de docente, vejo diariamente todos esses pontos. Dornelas, 2017, diz que os empreendedores são pessoas ou equipes de pessoas com características especiais, que são visionárias, que questionam, que ousam, que querem algo diferente, que fazem acontecer, ou seja, que empreendem. Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem uma motivação singular, gostam do que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidos e admirados, referenciados e imitados, querem deixar um legado. E aqui é importante se destacar que o lucro que um empreendedor corporativo busca nem sempre é apenas o lucro financeiro, mas sim concomitantemente, o reconhecimento do seu trabalho, um aplauso, um elogio público e sincero também faz parte desse lucro. Precisamos ter como base do ensino empreendedor o empreendedorismo corporativo, pois ele servirá como alicerce para que o aluno possa utilizar suas habilidades empreendedoras em qualquer organização onde for desempenhar suas atividades, quebrando, assim, a máxima de que somente é empreendedor aquele que tem um negócio próprio. Desde 2017, venho trabalhando em empreendedorismo corporativo nas turmas para as quais sou designado para ministrar a disciplina empreendedorismo e os resultados são impactantes, visíveis e maravilhosos. A evolução dos alunos é excelentemente perceptível por todos, inclusive pela família e pela comunidade onde vivem. Eu costumo perguntar para meus alunos no primeiro dia de aula da disciplina empreendedorismo, quem dentre eles almeja constituir um negócio próprio algum dia. Surpreendentemente, o número de alunos que levanta a mão para responder não passa de 2 ou 3 de um total geralmente de 30 ou 40 alunos, então por que focar apenas em empreendedorismo de startup, plano de negócios? Se a expressiva maioria não anseia por este objetivo ou nem sabe se um dia irá se tornar um empresário. Em contrapartida, todos poderão utilizar as habilidades empreendedoras corporativas em qualquer ramo de atividade, inclusive aqueles que pretendem empreender com seus próprios negócios, o que os ajudaria a aumentar o seu diferencial junto aos concorrentes e os proporcionaria ter mais chances de não entrar na triste estatística de mortalidade precoce de micro e pequenos negócios no Brasil.
Muitos dos alunos que não levantam a mão para responder ao serem indagados quanto a quem gostaria de constituir seu próprio negócio talvez não respondem por não saberem que existe uma diferença entre empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade e nem imaginam que por uma questão de necessidade podem acabar se tornando empreendedores de startup um dia. Segundo Santos et al., 2007, empreendedores por necessidade consistem naqueles que iniciam negócios motivados pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda. Já os empreendedores por oportunidade são motivados pela percepção de um nicho de mercado em potencial. No Brasil e no mundo, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos durante o período pandêmico iniciado em 2019 e o que vimos de forma significativa foi um considerável número de pessoas tendo que tornarem-se empreendedores por necessidade para poder garantir sua dignidade e o sustento de suas famílias. O problema do empreendedorismo por necessidade é que não se tem tempo hábil para se identificar uma oportunidade e poder se planejar adequadamente para que minimizem os erros durante a execução do negócio, ocasionando assim um alto grau de insucesso e frustrações entre os empreendedores. O empreendedor que constitui seu próprio negócio, empreendedor de startup, seja negócio de oportunidade ou de necessidade, o faz com o objetivo de alcançar lucro financeiro, porém este não é o único tipo de recompensa que existe no empreendedorismo. Ao se comportar de forma diferente e inovadora, sendo proativo, responsável e comprometido com o sucesso da organização na qual desempenha suas atividades e com o sucesso dos seus colegas, o profissional também está sendo empreendedor, porém almejando outros ganhos além do lucro financeiro. O lucro da motivação e satisfação profissional e o reconhecimento pelo seu esforço também são formas de gratificação. Como exemplo de um empreendedor corporativo na educação podemos citar aquele professor que não falta, não chega atrasado, cumpre com suas responsabilidades, é planejado, tem uma boa comunicação, tem um bom relacionamento com os colegas e que tem como lucro de todo esse empenho não apenas o seu salário, mas também o reconhecimento do seu esforço transmitido a ele em forma de admiração e elogio de seus pares e principalmente dos seus alunos. Em conversa com um amigo, o professor Dr. Sir Noel Perna, fiquei sabendo sobre sua experiência com relação ao empreendedorismo. Antes mesmo de terminar sua graduação e por motivo de necessidade, passou a ministrar aulas particulares em sua própria residência com a finalidade de garantir um complemento na renda familiar. Após sua formatura, o número de alunos em suas aulas particulares era tamanho, que não tinha mais como abrigar a todos de forma adequada para o aprendizado, então percebendo a oportunidade à sua frente à época, partiu para empreender na concepção de sua própria escola. Segundo ele, alugar um ponto ideal para as instalações, procurar sócios e conseguir financiamento para iniciar as atividades da organização não foi nada fácil, porém o negócio se materializou mesmo sem nenhum planejamento prévio. É o que sempre falo, está com medo? Vai com medo mesmo. Com o passar dos meses, o número de alunos só aumentava e as coisas foram acontecendo muito rápido. Tiveram que adquirir um terreno para a construção do prédio próprio, outros sócios chegaram, compra de material de expediente, controle de estoque, legalização do negócio. Essas foram algumas das decisões que tiveram de ser tomadas com o negócio rodando, o que ocasionavam discussões acaloradas e duradouras, que sem dúvida, atrapalhavam nas tomadas de decisão. Nunca esquecerei suas palavras quando disse já no final da conversa, professor, hoje eu percebo como teria sido importante se na minha formação tivesse aprendido algo sobre o empreendedorismo. Portanto, existem outros tipos de empreendedorismo além do empreendedorismo de startup, montar um negócio. Empreendedorismo corporativo é quando se utiliza as habilidades empreendedoras no âmbito de qualquer organização em que se está desempenhando suas atividades, seja ela pública ou privada. O docente empreendedor corporativo é aquele que cumpre com suas obrigações e recebe como recompensa não apenas o lucro financeiro, mas também o lucro do reconhecimento e bem-estar através de admiração e elogios. Ser empreendedor não é dom. Qualquer pessoa pode aprender as habilidades empreendedoras. As habilidades empreendedoras, empreendedorismo corporativo, podem e devem ser ensinadas em qualquer nível e área do conhecimento. Capítulo 3. O professor não motiva a turma. Agora,
Com um pouco mais de experiência adquirida nesses anos desempenhando a função de docente, ao iniciarmos o semestre ou o ano letivo fico me perguntando: como serão as novas turmas nas quais irei trabalhar? Como serão os alunos? Qual será a dinâmica que irei desenvolver com a turma? Hoje consigo pensar dessa forma, pois com o passar do tempo pude aprender com os próprios alunos e com meus colegas docentes. Aprendi que nenhuma turma é igual a outra e o que funcionou em uma classe não exatamente funcionaria da mesma forma em outra. Às vezes nos esquecemos que as organizações são feitas de pessoas. Nenhuma pessoa é igual a outra e na sala de aula não é diferente. Nenhum aluno é igual ao outro. Nenhum professor é igual ao outro. Nenhum clima organizacional é o mesmo. Lembro-me do início de um semestre letivo em que fui lotado em uma turma de último semestre de um curso técnico integrado para ministrar a disciplina Gestão da Qualidade. Já havia ministrado esta disciplina em outras turmas, então possuía um planejamento de aula expositiva pronto, pois trata-se de uma disciplina um tanto quanto teórica. Ao chegar em sala de aula para o meu primeiro dia com a turma, verifiquei que havia apenas 8 alunos presentes. Peguei a lista de frequência e constatei que existiam somente 19 alunos inscritos naquela turma, o que me causou estranheza, pois em todas as turmas anteriores em que trabalhei até então, o número de alunos matriculados era de no mínimo 30. Apresentei-me aos alunos, conversamos por alguns minutos e perguntei o porquê que havia tão poucos alunos em sala de aula e também por que havia um quantitativo tão baixo de alunos matriculados. Uma discente respondeu que a turma iniciou com 40 alunos, entretanto com o passar dos meses, alguns passaram a faltar bastante e posteriormente acabaram abandonando o curso. Perguntei, então, se os outros inscritos estavam assistindo normalmente às aulas das outras disciplinas e fui informado que não compareciam com frequência. Até aquele momento, os que estavam ali mostravam-se interessados e participativos, porém após conversarmos por alguns instantes, liguei o projetor no slide inicial da apresentação onde constava o nome da disciplina e o tópico que iríamos trabalhar naquele dia. No minuto em que eu disse, vamos iniciar o conteúdo de hoje, a reação dos alunos foi surpreendentemente desoladora para mim. Dos 8 alunos presentes, um deitou sua cabeça no ombro do colega ao lado. Outros 3 baixaram a cabeça no braço da carteira e a outra metade ficou olhando para o slide. Nesse instante, eu percebi que as aulas expositivas que havia planejado e trabalhado em turmas anteriores não iria funcionar com aquela turma. E o mais significativo foi descobrir naquele momento que a causa de tamanha falta de interesse deles era que estavam totalmente desmotivados. Resolvi então colocar em prática o que tinha aprendido um pouco antes com um professor e amigo sobre metodologias ativas de ensino, que consiste em estimular o aluno a participar de forma mais direta da aula, ou seja, torna-lo protagonista do processo de aprendizagem. Quando percebi que meus alunos haviam perdido o brilho nos olhos pelo curso, nem iniciei o conteúdo, desliguei o projetor e comecei a conversar com eles, os tornando os atores principais da aula, tudo isso para tentar descobrir sobre os assuntos que os interessava. Perguntei sobre o curso e o que mais tinham gostado até aquele momento, então cada aluno foi relatando sua experiência e sua opinião. Após cada fala, eu fazia um elogio sincero e buscava relacionar algum ponto com a disciplina que iria trabalhar com eles. Isso, além de demonstrar que eles eram importantes para mim, tornava-me uma pessoa agradável aos olhos dos alunos, pois eu estava falando sobre algo do interesse deles. Na obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Carnegie, 2019, diz que a estrada para o coração de uma pessoa é falar sobre aquilo que ela mais preza. Nunca esquecerei quando fui contratado como estagiário em uma grande empresa do ramo de telefonia. Lá tive um treinamento de vendas que durou 5 dias e nele o instrutor iniciou o treinamento com a seguinte frase: descubra o que o cliente gosta e ele lhe dará um sorriso e um sorriso o levará ao sucesso. Após o último dia, o instrutor terminou o treinamento com a mesma frase. Utilizando-me desse conceito, sempre procurava algo na fala deles para poder elogiar sinceramente, nunca iniciava o conteúdo planejado sem antes conversar sobre um assunto que eu sabia que era do interesse deles. Nas palavras de John Dewey, contadas na obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o desejo de ser importante é a mais profunda necessidade da natureza humana, então, os coloquei como protagonistas da aula.
Informei aos alunos que a minha formação era em administração e como não era da área em que eles estavam se formando, gostaria muito que eles me ajudassem a aprender um pouco mais do que já haviam estudado no curso. Com isso, mostrei a eles que cada um era importante para mim. Sempre, ao entrar em sala, procurava fazer um elogio sincero aos alunos, agradecia por pequenas coisas, como por exemplo, o simples fato de eles estarem presentes para assistir à minha aula. Carnegie, 2019, diz que se somos tão egoístas ao ponto de não podermos irradiar um pouco de felicidade e fazer um pequeno elogio sem querer nada em troca, então merecemos o fracasso. Ao chegar ao campus, no início da minha carreira como professor, eu gostava de ficar na sala dos professores nas horas vagas e ficava percebendo como meus colegas se comportavam. Eles nem percebiam, mas irão ficar sabendo agora lendo este livro, que cada um serviu de modelo para mim. Certo dia comecei a prestar atenção em um professor chamado Kleber Cruz. Percebi que, quando um colega entrava na sala dos professores e o professor Kleber estava presente, sempre com um sorriso no rosto ele notava alguma característica no colega e fazia um elogio sincero sobre aquilo e era impressionante a reação do outro professor. Às vezes o outro professor entrava apressado ou estressado com algo e após o elogio feito pelo professor Kleber, ouvi várias vezes os professores falarem: "Meu amigo, obrigado pelo elogio, você me fez ganhar o dia." Tenho certeza que, por vezes, aqueles professores se pegaram pensando nas palavras sinceras do professor Kleber. Não demorou nada para que eu e o professor Kleber nos tornássemos grandes amigos. Nossos alunos, independentemente da idade, também gostam de se sentir importantes no processo e um elogio que façamos a eles durante o aprendizado ou o simples fato de o chamar pelo nome pode motivá-los a seguirem fortes no curso e até mesmo posteriormente em suas carreiras profissionais. Nós, seres humanos, gostamos de lembrar de coisas boas e por que não lembrar de um elogio verdadeiro recebido de um professor? Quando criança, ganhei dos meus pais um velocípede de um personagem que era um camundongo norte-americano. Lembro-me perfeitamente o que senti quando brinquei com ele pela primeira vez em nossa antiga casa na cidade de Macapá. É a lembrança mais antiga e prazerosa que guardo até hoje. Você que está lendo este livro agora, faça o seguinte exercício: feche os olhos e tente lembrar de um momento muito feliz que ocorreu durante a sua infância. Tenho certeza que são lembranças maravilhosas, não é mesmo? Perceba como se sente após recordar. Dessa mesma forma, os alunos recordarão dos seus elogios sinceros em sala de aula, talvez lembrem para sempre. Muitas vezes, a realidade dos nossos alunos é muito dura e tudo converge para aflorar o sentimento de desânimo de desistência. Entretanto, precisamos nos colocar no lugar deles e tentar descobrir o que os motiva a continuar. Em um treinamento aprendi que a mente do ser humano é como a raiz de uma árvore. Para a árvore crescer, chegar à idade adulta e produzir frutos de forma constante, abundante e duradoura, precisamos sempre fornecer os nutrientes necessários para a raiz desde o início de sua vida. Com o ser humano não é diferente, precisamos alimentar a mente dos nossos alunos com aprendizado, objetivos, conhecimento e motivações para que um dia consigam se tornar uma árvore forte e madura para produzir belíssimos frutos. Precisamos conscientizá-los de que aquele conhecimento que estamos repassando é importante porque eles o utilizarão em tal situação específica no futuro. Por exemplo, é importante você aprender as técnicas para perder o medo de falar em público e saber se comunicar, pois quando surgir uma vaga na sua área e nesse cargo você tiver que realizar apresentações para sua equipe ou para seu chefe, você saberá como agir e não terá medo, ficará nervoso ou sentirá vergonha e assim se destacará dos demais concorrentes. Certo dia, em uma turma que estava desmotivada inicialmente, comecei a aula os ensinando a construir seu próprio quadro de sonhos e o resultado foi incrível. O quadro dos sonhos consiste em você colocar em uma folha de papel fotos dos sonhos que você deseja realizar em sua vida, ou seja, materializar seus sonhos em uma coletânea de fotos e fixar em um local onde você a veja com a maior frequência durante o dia. À medida que você for realizando os sonhos que constam em seu quadro, você vai até o papel e assinala um OK na foto respectiva ao sonho realizado. Por experiência própria,
posso relatar que o que você sente ao riscar um sonho realizado daquele quadro é algo indescritível e precisamos revelar isso para os nossos alunos, mostrar que eles precisam ter sonhos e que é totalmente possível realizá-los. Portanto, torne o aluno o protagonista do processo de aprendizagem e faça com que ele saiba que ele é importante para você. Isso ajuda a motivá-lo. Descubra o que de fato interessa para o aluno e faça um link com a disciplina. Falar sobre o que interessa para o aluno tornará uma pessoa agradável aos olhos dele. Demonstre situações futuras em que o aluno irá utilizar o conteúdo ministrado. Chame o aluno pelo nome e faça um elogio sincero sempre que possível. Agradeça ao aluno por uma atividade entregue por ele e ao finalizar sua aula, agradeça a todos por eles terem comparecido. Capítulo 4. Ele não se comunica com a turma. Durante a análise dos questionários da pesquisa aplicada aos alunos, pôde-se observar, com frequência, a reclamação no que diz respeito sobre a forma como o professor se comunica com a turma. Afirmações do tipo: ele fala muito baixo e apenas os alunos que sentam na frente conseguem escutar, ninguém entende o que ela fala, ele fala olhando para o quadro ou para a apresentação de slide, ele dá aula olhando para o teto, ele não pergunta se nós estamos entendendo. Ele não se preocupa com a postura de professor, ele fica com raiva quando perguntamos algo e responde com ignorância, ele tem medo de pedir o nosso feedback sobre o trabalho dele. Ao deparar-me com declarações como essas e por ter minha formação voltada ao empreendedorismo, é inevitável lembrar de um treinamento sobre vendas que participei ainda durante a faculdade. Nesse treinamento, o instrutor nos conscientizou de que fatalmente todos nós, em algum momento, estaremos vendendo algo a alguém, seja a nossa imagem, a nossa ideia sobre algo, um produto, um serviço, ou seja, todos somos vendedores de algo em alguma parte de nossas vidas. Por ter trabalhado por mais de 20 anos no varejo, hoje, como professor, permito-me realizar uma analogia entre a relação professor-aluno e vendedor-cliente devido aos anos de prática comercial. Tornou-se difícil, para mim, não produzir tal pensamento e tal comparação. Não estou aqui afirmando que vejo a educação como uma mercadoria que é comercializada para um cliente nem gostaria de entrar no mérito em questão. Estou apenas traçando um paralelo entre a minha realidade profissional pregressa de vários anos e a atual como docente para ilustrar que o nosso aluno precisa ficar satisfeito com a nossa produção. Caso contrário, podemos causar a repulsa desse aluno pela disciplina ou pelo professor, ocasionando eventualmente o aumento no índice de evasão escolar. Cabe ao professor fomentar o interesse do aluno pela disciplina e pela própria figura docente. Como relatei antes, infelizmente tenho guardadas até hoje lembranças negativas de alguns professores da faculdade, por isso, sempre me pergunto enquanto docente: Adriano, como você quer ser lembrado pelos seus alunos? Toda organização, seja ela privada ou pública, possui clientes internos e externos. Entende-se como clientes internos todo aquele profissional que desempenha sua atividade naquela determinada organização e como cliente externo os agentes que não fazem parte do quadro profissional da organização, mas que consomem sua produção. Sônia Jordão, 2013, em seu artigo O Cliente, Patrimônio da Organização publicado no site administradores.com.br, afirma que as organizações precisam dos clientes para sobreviver e as pessoas precisam das organizações para se realizarem profissionalmente, portanto todos os colaboradores precisam saber se relacionar bem com os clientes da organização. Como professor, não posso deixar de ver o meu aluno como meu cliente, ele é a razão da minha existência profissional. Portanto, tenho que ter certeza de que o meu cliente está satisfeito com o que estou fornecendo a ele. Para isso, é essencial saber me comunicar, conhecer e saber utilizar todos os elementos da comunicação para garantir a satisfação do meu aluno e verificar onde estou acertando e onde estou errando. Maximiano, 2009, diz que o processo de comunicação compreende a transmissão de informação e de significados. Se não há transmissão de informação ou de significado, não há comunicação e que em qualquer processo de comunicação, sempre há os seguintes elementos: emissor, codificação, decodificação, receptor, mensagem, canal de comunicação, ruídos e feedback. Basicamente, o emissor é a pessoa que envia a mensagem, a codificação é o idioma, código,
em que a mensagem foi enviada, ex, português ou libras. A decodificação trata-se do idioma, código, em que a mensagem é recebida. O receptor é o elemento que irá receber a mensagem é o conteúdo que se quer transmitir. O canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem será transmitida, eis, a fala, a escrita, apresentação de slides, videoaulas, WhatsApp, etc. O ruído é tudo aquilo que irá interferir na transmissão da mensagem com excelência, e chegamos ao feedback, que trata-se do retorno da mensagem para o emissor, concluindo assim o ciclo da comunicação. Todos os elementos da comunicação são importantes, porém, para você ter certeza de que a mensagem que enviou não somente foi recebida como também foi bem interpretada, faz-se necessário obter o feedback. Sem ele o ciclo fica incompleto, causando incertezas para o emissor e para o receptor. Para ilustrar os elementos da comunicação, veja no quadro abaixo um exemplo de uma situação de sala de aula em que o docente pergunta aos alunos se eles entenderam o conteúdo e os alunos respondem que sim. Quando o professor pergunta aos alunos, "Vocês entenderam?", ele se torna o emissor, pois é quem está enviando uma mensagem. Ele codifica a mensagem no código, língua portuguesa. A mensagem é a pergunta em si e ele está utilizando o canal da fala para encaminhar a mensagem. Quando os alunos sinalizam que sim, entendemos, a resposta deles funciona como feedback à pergunta do professor. Esse é o sinal de que a mensagem foi recebida e decodificada por eles, os tornando os receptores da mensagem. Caso haja alguns alunos conversando paralelamente no momento, isso pode ser considerado como um ruído, já que ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem a chegar com qualidade ao receptor. Costumo dizer que nós docentes precisamos ser facilitadores e não complicadores no processo de aprendizagem, e enquanto educadores facilitadores, não podemos ter medo de sempre pedir o feedback para os nossos alunos. Feedback não somente sobre o conteúdo ministrado e sim sobre o nosso desempenho por completo. Esse retorno do aluno nos proporciona obter um melhoramento contínuo, então precisamos humildemente ouvir nossos alunos em que pontos estamos indo bem e onde podemos melhorar como profissionais e até mesmo como ser humano. Não me custa perguntar se estou falando muito rápido ou muito devagar, se todos estão me ouvindo bem, se a minha letra está legível, se o tamanho da fonte nos slides está bom, se a linguagem que estou utilizando não está muito técnica e por consequência dificultando o entendimento, etc. No início da minha carreira como professor, eu estava em uma sala de aula onde percebi um certo desinteresse por parte dos alunos quanto à disciplina que estava iniciando naquele momento, então resolvi motivá-los contando algumas histórias do meu antigo cotidiano profissional. Quando fui vendedor de uma distribuidora de medicamentos, lembrei-me de uma palestra motivacional na qual o dono da empresa nos mostrou uma frase que ele atribui ao físico alemão Albert Einstein e que dizia o seguinte: "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes." Então, com a intenção de falar para os alunos que eles precisavam fazer diferente, precisavam fazer o algo mais, repliquei a frase em sala de aula achando que estava conseguindo mexer com o brio dos alunos. Ao término da minha fala, o silêncio tomou conta da sala. Aí pensei, consegui. Depois de alguns segundos um aluno levantou a mão e perguntou: "Professor, o que é insanidade?" Daí veio um dos primeiros aprendizados em minha carreira docente. Precisamos ouvir nossos alunos para poder adequar a nossa comunicação, caso contrário corremos o risco de nos tornar desinteressantes e desmotivadores. Confesso que o meu maior medo como docente sempre foi pensar que os alunos ao me verem comentassem frases do tipo: "Lá vem aquele professor chato, que aula chata, não entendo nada do que ele fala." Por este motivo, sempre procuro estimular os alunos a me fornecerem esse feedback. Durante o curso que fiz e que mudou a minha vida chamado Como Falar em Público, aprendi que, se você for fazer uma apresentação para uma plateia que não conhece os termos técnicos que você está utilizando naquele momento, você se tornará desinteressante para esses ouvintes, pois eles não estarão utilizando a mesma codificação que você. Em um evento promovido por um órgão fomentador de empreendedorismo no qual o público presente era de estudantes do ensino médio, presenciei um palestrante com o título de doutor ter dificuldade em ganhar a atenção da plateia.
pois sua apresentação estava pautada em termos altamente técnicos que os alunos nunca haviam tido contato. Isso acarretou em um total desinteresse por parte dos discentes que preferiam manter conversas paralelas do que prestar atenção ao conteúdo apresentado, assim como também presenciei no mesmo evento um palestrante doutor que conseguia prender a atenção dos alunos utilizando o mesmo código que eles, e isso em nenhum momento diminuiu o prestígio de seu título, pelo contrário, acabou gerando a admiração da plateia e dos pares presentes. Portanto, importe-se com a opinião do seu aluno, ele é o seu maior cliente e a razão da sua existência profissional. Lembre-se que as organizações precisam dos clientes para sobreviverem e as pessoas precisam das organizações para se realizarem profissionalmente. Atente para uma comunicação de excelência, levando em consideração todos os elementos da comunicação, estimulando sempre o feedback. Procure adequar a linguagem de acordo com o nível educacional ao qual está trabalhando, evitando termos demasiadamente técnicos. Caso contrário, sua aula se tornará desinteressante para o aluno que não está habituado com tais termos. Capítulo 5. O professor só sabe cobrar e ainda fica bravo. Como já vimos em um capítulo anterior, as pessoas têm a necessidade de se sentirem importantes, elas costumam retribuir a atenção para pessoas que verdadeiramente lhe despejam atenção. Com o aluno não é diferente, às vezes ele clama pela atenção do professor para se sentir importante frente aos seus colegas de classe. A forma de se cobrar do aluno uma atividade ou uma participação durante a aula poderá determinar o futuro desse aluno em relação à disciplina e até mesmo ao curso como um todo. Precisamos cobrar sim, até mesmo para termos um retorno sobre o conteúdo facilitado, porém precisamos cobrar de uma maneira que possa estimular no aluno o sequenciamento do conteúdo e não fomentar o desinteresse dele pela disciplina. Certa vez, passei uma atividade em sala de aula após apresentar o conteúdo programado para aquele dia e fiquei esperando os alunos responderem à atividade. Alguns minutos depois, o primeiro aluno caminhou de sua carteira no centro da sala até a minha mesa e meio que com vergonha disse que sua atividade estava pronta. Em seguida ele perguntou se poderia esperar a minha correção em sua carteira. Não entendi o porquê, mas disse que sim e que não havia nenhum problema. Após a correção da atividade, verifiquei que grande parte estava correta e que uma pequena parte precisava apenas de alguns ajustes. O chamei até a mesa novamente com um sorriso no rosto. Primeiramente o parabenizei sinceramente por ter feito parte da atividade corretamente e agradeci por seu esforço. Imediatamente ele abriu um sorriso também e agradeceu. Nesse momento, eu percebi que havia ganho a simpatia daquele aluno, então me senti à vontade para falar: meu amigo, esta parte que você fez está muito boa. É isso mesmo, obrigado, viu? Parabéns! Agora, confira esta parte aqui, ela não está tão boa quanto esta outra. Te agradeço pelo seu esforço, mas verifique este ponto, porque tenho certeza que você pode melhorar um pouco mais. O aluno agradeceu e alguns minutos depois retornou à minha mesa, já sem medo ou vergonha e com a parte da atividade devidamente corrigida. Então lhe deferi novamente outro elogio sincero, parabenizando e agradecendo pelo seu empenho. Os demais alunos presenciaram o ocorrido e então perderam a vergonha e o medo de vir até mim para entregar sua atividade ou apenas tirar uma dúvida. A disciplina em questão era de empreendedorismo, conteúdo este que vivencio desde os meus 17 anos no mercado de trabalho e, posteriormente, na academia. Então seria covardia de minha parte cobrar rigidamente 100% de conhecimento a um aluno que está tendo um primeiro contato com a disciplina. É muito importante termos a consciência de que o nosso 100% ainda não é o 100% do nosso aluno neste primeiro momento, ou seja, o nível de conhecimento dele sobre o assunto não é o mesmo do nosso que estudamos e vivenciamos aquele conteúdo por anos. Mais importante ainda é termos a consciência de que o aluno muitas vezes está desenvolvendo seu 100% ou pelo menos está tentando. Não podemos desmerecer qualquer esforço do nosso aluno. Não sabemos a realidade humana desse discente e o que ele passa em sua vida para poder estar ali. Precisamos demonstrar gratidão a ele pela sua dedicação, assim você ganha a simpatia do aluno e não a repulsa. Outro dia estava finalizando uma apresentação de slide para uma aula na sala dos professores e um colega professor falou que iria dar uma aula naquele momento em uma turma em que ele sentia que a maioria dos alunos não gostavam dele. Então percebi o desânimo em meu colega.
Perguntei a ele se alguma vez ele parabenizou um aluno por ter feito parte da atividade correta e ele disse que não recordava. Também perguntei se ele alguma vez terminou a aula agradecendo a turma por terem comparecido àquele encontro educacional e ele também disse que não recordava, então o encorajei a tomar tais atitudes e verificar qual seria o resultado. O professor falou que iria fazer o que lhe disse, juntou-se ao material e saiu da sala dos professores em direção à sala de aula. Continuei na sala dos professores terminando minha apresentação, porém confesso que fiquei o tanto quanto ansioso para saber o que havia acontecido. Depois de algumas horas, meu colega abre a porta da sala dos professores me procurando, ao me achar abre um sorriso maravilhoso. Nesse momento, a sala dos professores estava cheia, ele então se aproxima de mim e sussurra ao meu ouvido uma frase que jamais esquecerei. Não é que isso dá certo mesmo? Ele relatou que, propositalmente, passou uma atividade para a turma e cada aluno que terminava ele corrigia, parabenizava o aluno e caso o discente tivesse que corrigir algo, meu colega fazia um elogio sincero pela parte correta da atividade e somente depois indicava o que deveria ser corrigido. Quando finalizou a aula, ele chamou a atenção da turma e agradeceu pela presença de todos naquela aula e ao terminar ele ouviu a frase vinda do fundo da sala: "Não esquente, professor, o senhor é gente boa." Adriano, nunca um aluno havia me feito um único elogio. Fiquei impressionado. "Muito obrigado, meu amigo", disse ele. Ao presenciar tal situação, recordei-me de Carnegie, 2019, onde ele fala: "Se você quer colher o mel, não chute a colmeia." Se você quer ser respeitado e ter um bom relacionamento com os alunos, não pode ter atitudes contrárias ao que deseja. Lembre-se que se quer ter o respeito dos discentes, primeiro os respeite, coloque-se no lugar deles e tente sentir como eles se sentiriam com suas ações. Neste sentido, lembro-me sempre da minha mãe e do meu pai que durante suas carreiras sempre ocuparam cargos em órgãos de saúde pública e educação pública em que trabalharam. Aprendi com eles que quando se quer elogiar alguém faça isso publicamente, em contrapartida, quando se quer cobrar alguém faça isso particularmente. Com esse tipo de atitude, meus pais sempre tiveram o respeito, o compromisso, a dedicação e a amizade de seus colaboradores e hoje mesmo morando em sua cidade natal no estado do Pará quando vão a Macapá no estado do Amapá onde trabalharam, a disputa para hospedá-los ou para almoçar e jantar é muito acirrada por aqueles que foram seus colegas de trabalho e que hoje os têm como grandes amigos. Portanto, as pessoas costumam retribuir a atenção despejada a elas. A forma como se cobra do aluno pode determinar o futuro dele na disciplina e até mesmo no curso como um todo. Antes de cobrar, parabenize e agradeça sinceramente o aluno por seu esforço, mesmo que esteja parcialmente ou totalmente errado. Esteja ciente de que a maioria dos alunos está tendo um primeiro contato com aquele conteúdo e que o nível de conhecimento dele não é o mesmo do seu, portanto seja menos rígido ao cobrar. Ele já pode estar dando o seu 100%. Não esqueça de elogiar seu aluno sinceramente em público e ao cobrá-lo, faça de forma discreta. Termine sua aula demonstrando gratidão pelo comparecimento dos alunos naquele encontro. Capítulo 6. Ele traz seus problemas de casa e desconta nos alunos. Podemos achar que nossos alunos não percebem certas coisas do cotidiano do professor, mas tenham certeza que sim, muitos estão atentos ao que fazemos e como fazemos, tanto na vida profissional como até mesmo na vida pessoal. Isso tanto é verdade que nas respostas colhidas durante a pesquisa, pude observar relatos de alunos afirmando: "Não gosto da aula de um determinado professor porque é nítido que ele está ali somente por causa do dinheiro e não está nem aí para os alunos. A aula dele é sempre a mesma coisa e não tem qualidade. Dá para ver que ele não se planeja para vir dar a aula e vem dar aula de qualquer jeito. O slide dele é confuso. Ele passa um assunto durante a aula e cobra outra coisa na prova. Ele já chega aborrecido e desconta nos alunos." Percebi que algumas dessas afirmações podem ser ocasionadas por vários motivos, como por exemplo a falta de planejamento por parte do professor ou não estar feliz com o papel que está desempenhando. Nesse caso, o que ajuda bastante para não deixar a minha produtividade se enquadrar em algumas dessas afirmações dos alunos é ter aprendido ainda na faculdade as 4 funções básicas do administrador.
Aí você pode estar se perguntando o que ser administrador tem a ver com ser professor. Essa resposta eu tive na primeira aula do primeiro dia do curso de administração com ênfase em empreendedorismo. Ao entrar em sala de aula e após realizar a frequência, o professor da disciplina Introdução à Administração iniciou sua aula falando o seguinte: Boa noite, turma. Prestem muita atenção no conteúdo que veremos hoje, pois ele será a base de todo o curso de vocês e podem estudar, pois tenham certeza que essas 4 funções básicas do administrador estarão na primeira avaliação desta disciplina. Somente pela fala do professor com um tom um tanto quanto ameaçador, criou-se um bloqueio mental em mim. Por mais que estudasse incansavelmente sobre o tema, eu não conseguia aprender as 4 funções básicas do administrador, que são: 1. Planejamento. O planejamento nada mais é do que você escrever um documento onde constam as metas pretendidas e a descrição das atividades que precisam ser desempenhadas para que se tenha sucesso no atingimento das metas. 2. Organização. A organização diz respeito à preparação dos recursos que serão utilizados durante as atividades. 3. Direção. Nesta função, o administrador irá delegar funções, mostrar os caminhos a serem percorridos, direcionar onde a energia deve ser gasta, além de motivar sua equipe para o alcance das metas estabelecidas. 4. Controle. Com esta última função, o administrador irá analisar os resultados atingidos. Compara-se o que foi planejado com os resultados das atividades para verificar se houve êxito. O semestre correu normalmente, enfim, chegou o dia da avaliação da disciplina Introdução à Administração. Momentos antes da prova, eu estava muito nervoso, o que é normal em um jovem iniciando sua vida acadêmica. Eu olhava para meus colegas e parecia que somente eu estava aflito. Foi aí que tive a ideia de produzir uma cola de minutos antes da prova. Abri o caderno no qual havia feito as minhas anotações sobre as 4 funções básicas do administrador e resolvi escrever na ponta dos dedos da mão esquerda as letras iniciais de cada função, criando o acrônimo POD. Como havia estudado sobre o assunto, bastava eu lembrar da função que saberia discorrer sobre ela. O que não imaginava era que no momento em que eu estava fazendo a cola acabei aprendendo e nem precisei recorrer a tal artifício. Lembrei-me de todas as funções durante a prova. Quando o professor falou que era para estudarmos sobre as 4 funções básicas do administrador, pois elas estariam na avaliação bimestral, ele realmente não estava brincando. Sua avaliação continha apenas uma questão que dizia: cite e explique as 4 funções básicas do administrador valendo 2,5 pontos cada uma. Por incrível que pareça, acabei tirando nota 10 na avaliação. Ao ministrar a aula sobre esse tema para meus alunos, sempre mostro essa figura da mão com as iniciais e faço uma relação deste acrônimo POD com a gíria "pode crer", que faz parte do cotidiano deles. Eu pergunto aos alunos brincando: pode crer? E eles me respondem: pode crer. Esta técnica facilita bastante o entendimento e a fixação por parte dos discentes. O docente pode, perfeitamente, implementar essas 4 funções no seu dia a dia, principalmente a primeira delas, que é o planejamento. É quase impossível de se imaginar que um docente inicie um semestre ou um ano letivo sem que tenha preparado um plano de aula, em que, nesse plano, ele tenha estabelecido o cronograma dos conteúdos e atividades que serão desempenhadas naquele período. Isso não quer dizer que o que foi planejado ocorrerá perfeitamente no decorrer da disciplina, porém ajudará na tomada de decisões caso algo extraordinário ocorra durante este período. Para que não deixe meus problemas pessoais transparecerem no ambiente educacional e para não permitir que esses problemas afetem o meu desempenho como docente, utilizo 2 técnicas que aprendi durante o curso de como falar em público e que deram muito certo no início da minha carreira docente e funcionam até hoje. A primeira técnica consiste em, durante o percurso da minha residência até o meu local de trabalho, escuto músicas bem animadas e do meu agrado. Isso faz com que eu eleve meu estado de espírito e passe a emitir vibrações positivas. Segundo Michael J. Lozier em sua obra intitulada A Lei da Atração, o termo vibração é geralmente utilizado para descrever um estado de espírito ou um sentimento que se sente a partir de alguém ou de alguma coisa. No caso desta técnica em questão, o que me faz receber e emitir boas vibrações é a música. O processo continua com a implementação da segunda técnica, que se chama assumir um personagem.
Todos nós temos problemas particulares e profissionais para resolver, porém não podemos descontar tais aflições em nossos alunos e nos colegas de trabalho, mesmo que inconscientemente. A técnica resume-se em você assumir um personagem ao entrar na instituição em que você trabalha. Esse personagem é um professor bem-sucedido, sem problemas financeiros, todos os alunos e colegas o adoram. Ele é altamente planejado e motivado, sente-se realizado, adora estar naquele local, tem perfeitamente tudo sob controle e está ali para desempenhar seu papel com muita alegria e maestria. Alguns professores abençoados têm naturalmente essas características, possuem-nas simplesmente por amarem o que fazem e são muito felizes por isso. Eu mesmo confesso que utilizei esta técnica no início da minha carreira por insegurança do papel que teria que desempenhar, porém com a ajuda dos meus colegas e dos alunos, fui perdendo medo e adquirindo confiança. Continuo aprendendo a cada dia e hoje posso dizer que amo o que faço. Em conversa com mais um amigo professor, também o perguntei se ele tivesse a oportunidade de dar uma dica a um docente em início de carreira. Qual dica seria? Ele tocou justamente no ponto de sentir medo e insegurança. Ele me disse que somente com a prática do dia a dia o docente perde esses sentimentos. Quanto ao medo e à insegurança no início da carreira, novamente fui ajudado pelo curso Como Falar em Público. Nesse curso, aprendi que para se falar em público precisamos de um tripé de habilidades que servem como pilares para nos tornarmos autoconfiantes e seguros no que estamos nos propondo a fazer. Esses 3 pilares correspondem às habilidades de planejamento, conhecimento e a prática. Para ter sucesso em uma apresentação em público, faz-se necessário a existência desses 3 pilares. Caso ocorra a falta de um deles, ocasionará o medo, nervosismo e a insegurança no orador. No planejamento, como vimos anteriormente, onde iremos produzir um documento onde será definido o objetivo a ser alcançado e o que devemos realizar para atingir esse objetivo. No pilar do conhecimento, temos como base todo o estudo sobre os temas que iremos dissertar e no pilar da prática devemos levar em conta que tudo o que não estamos habituados a realizar com frequência ou o que desconhecemos nos causa medo. Portanto, realizar a atividade repetidamente nos deixa autoconfiante. Quando estamos aprendendo a andar de bicicleta ou a dirigir um automóvel, não saímos acelerando ou fazendo ultrapassagens ou manobras arriscadas. Precisamos de um tempo repetindo o processo para nos acostumarmos com a situação e adquirir confiança. Falar em público é a mesma coisa, portanto, quanto mais você praticar e realizar tal atividade, mais autoconfiante você ficará e começará a gostar do que está fazendo. Durante a aula da disciplina de empreendedorismo, quando falamos sobre essas habilidades, chamamos-las de habilidades empreendedoras. Essas habilidades são comumente encontradas em pessoas que têm sucesso na vida, então discorremos sobre uma habilidade que se encaixa perfeitamente no que estamos falando. A habilidade "faça o que ama e nunca será trabalho" ganha total sentido quando falo sobre o que sinto hoje ao trabalhar como docente. Você já teve que desempenhar suas atividades em algum lugar que odiava? Eu já e posso garantir que o sentimento é horrível. O simples fato de acordar pela manhã e ter que ir para aquela determinada empresa era insuportável. Chegava no local às 7h30 da manhã já contando os minutos para se aproximar a hora do almoço, e quanto mais eu olhava para o relógio, mais parecia que o ponteiro demorava uma eternidade para passar 1 minuto. Depois de um tempo, comecei a entender o porquê que isso acontecia. Eu estava em uma função que detestava fazer e não tinha o menor prazer em desempenhá-la, ou seja, não amava o que estava fazendo. Após 1 mês de carteira assinada, pedi demissão e nunca mais voltei naquele lugar. Hoje, sou imensamente feliz no trabalho que desempenho, o que faz com que eu nem perceba o tempo passar quando estou com meus colegas professores ou com nossos alunos. Portanto, devemos ter cuidado para não deixar que aflições profissionais e pessoais interfiram em nossa produtividade e que acarretem em atitudes o tanto quanto grosseiras com nossos alunos ou com colegas de trabalho. Utilize as 4 funções básicas do administrador em sua carreira docente. São elas: planejar, organizar, direcionar e controlar. Desenvolva e implemente no início da sua jornada diária técnicas que proporcionem a você melhorar o seu estado de espírito, o que por sua vez estimulará o recebimento e a emissão de vibrações positivas durante suas atividades.
Somente a prática do dia a dia fará com que um docente iniciante perca o medo e a insegurança. Faça o que ama e nunca será trabalho.